A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui de volta ao nosso Vida Devocional, na sua manhã da IPP-TV, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. E é por isso que nós vamos direto ao ponto nessa manhã. Retomamos, para a nossa alegria, a nossa devocional, onde nós estamos meditando na oração de Paulo, a oração que ele relata, a oração que é a palavra de Deus na carta aos Efésios, e eu quero lhe convidar já a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, onde nós leremos ali do versículo 15 até o versículo 18, dando a centralidade, o destaque nessa manhã, dessa parte da oração de Paulo. Nós vamos dar o destaque justamente para o versículo 18, mas para que numa continuidade, hoje nós estamos falando sobre esse nosso tema, eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor, parte 4. Por isso, enquanto você abre aí a sua Bíblia, em Efésios 1, de 15 a 18, ou liga o seu dispositivo, eu quero lhe convidar, mais uma vez, a fazer parte aí da nossa missão, da missão da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela tem a sua missão na plantação de igrejas. Ela já distribuiu mais de 60 mil cestas básicas, e assim ela tem uma vasta ajuda. Eu faço parte da Sociedade Bíblica do Brasil, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros já conseguiu nos enviar a oferta de 2 Bíblias em Braille. Por isso, se você não conhece a Bíblia em Braille, entre lá no site da SBB e você vai conhecer também. E nessa parceria, a editora Hebron, ela fez a sua Bíblia missionária. Por quê? Quando você adquire a Bíblia Hebron, você está contribuindo para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a Bíblia Hebron é essa Bíblia maravilhosa, com o nosso verde presbiteriano, e ela é a sua Bíblia de meditação diária, onde nas laterais aqui você tem os comentários dos versículos e o espaço para que você possa fazer a sua anotação, ou como as pessoas conhecem, o seu Bible Journaling. Olha só que legal, a sua jornada diária com Deus. Por isso, abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos ler essa oração de Paulo, que diz assim o texto sagrado. Por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Até aí o texto sagrado. E o destaque para mim e para você, no versículo 18, que eu quero que você marque aí, se você já tem a Bíblia Hebron, já pode anotar, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Que esperança é essa na oração? Se estamos falando de oração, meu amado irmão e minha irmã, em que nós aprendemos até aqui que eu preciso orar mais e melhor, e hoje a parte 4, nós vamos falar nessa manhã sobre a oração, e a oração precisa de esperança. Você precisa encharcar a sua oração com esperança. Pastor Vinícius, mas que tipo de esperança é essa? Essa esperança para a qual nós fomos chamados, a esperança da vocação de cada um de nós. E se nós podemos orar como Paulo, se nós podemos basear a nossa oração na palavra de Deus, ou seja, orarmos a palavra, Paulo nos convida, através da Bíblia Sagrada nessa manhã, a encharcarmos a nossa oração de esperança. O que eu quero iniciar como introdução para você nessa manhã é que, na maioria das vezes, nós usamos o verbo esperar de uma maneira assim, com um sentido de incerteza muitas vezes. Por exemplo, eu espero que com esse frio e essa chuva eu não precise sair hoje. Ou eu espero que não chova também até o final de semana. Ou eu espero que aquele diretor que eu preciso tanto falar com ele me atenda. Ou seja, o verbo esperar é usado muitas vezes sem nenhum sentido assim de confiança apropriada. Mas a Bíblia, quando ela usa o verbo esperar, na verdade o seu substantivo esperança,
Não há nada de incerteza nessa palavra quando a palavra de Deus nos diz que nós precisamos de esperança. E Paulo nos alerta nessa manhã que precisamos colocar a palavra esperança na nossa oração, encher todo o contexto espiritual da nossa oração com esperança. E o Senhor deseja que nós saibamos qual é essa esperança pela qual Ele nos chamou, para que saibam qual é a esperança da vocação. Você foi chamado para ter essa esperança. E conhecer a esperança é conhecer uma realidade da qual você já vive, mas ainda não experimentou completamente por causa da realidade eterna. Não é algo que você tem dúvida, mas é algo que foi prometido por Deus. Ou seja, vivemos a esperança do já e o ainda não, aquilo que vai acontecer na volta do Senhor Jesus, onde viveremos todos juntos, plenamente, eternamente. O fato é que nós vamos enfrentar todos um dia a morte. E outro dia o reverendo Arival pregou aqui belamente sobre a teologia da morte, ou seja, essa que é muito democrática e que na verdade vai passar por todos. Todos nós estamos com o dia marcado do fim da nossa vida terrena. E até a volta do nosso Senhor Jesus, a nossa esperança é justamente essa, que nós viveremos eternamente. E é isso que eu quero abordar com vocês, o conhecimento dessa esperança que é real, que é verdadeiramente segura. Essa esperança que nos traz essa segurança e que é baseado no seguinte texto da palavra também: aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, seremos como Jesus. Jesus, com o seu corpo glorificado, está vivo e muito bem à destra de Deus. E Ele nos ressuscitará também, porque a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. E continua o texto sagrado como esperança para mim e para você nessa manhã, dizendo o seguinte: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até quando? Até o dia, e esse dia é com D maiúsculo, o dia do Senhor em que Ele virá nos buscar, até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:6. Então, o que Paulo está orando e o que Paulo está dizendo que ele completa ali na sua oração aos Efésios? Ele diz: eu oro para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Ele não está dizendo que esse saber é algo meramente intelectual. Ele não está tentando dizer que essa experiência intelectual é algo que não passa por experiências concretas. Nós sentimos no coração, mas vivemos concretamente essa realidade hoje. Porque a vida eterna começa no já, agora, quando você tem um encontro e uma nova vida com Cristo Jesus. Por isso que essa esperança ela é objetiva, porque ela é uma realidade. Amado irmão, eu preciso pegar a Bíblia aqui, é uma realidade tangível porque a palavra de Deus se tornou tangível para nós. O verbo vivo se tornou carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. E ele escreveu a maior carta de amor de todas as eras, a carta de amor de Deus pelo seu povo. E a palavra de Deus, que é concreta e transforma a nossa vida, muda os nossos afazeres, muda os nossos objetivos, focamos numa vida concreta de esperança. É por isso que ela é objetiva, mas essa esperança, ela também é objetiva, mas ela é íntima. Ela é pessoal, ela é subjetiva também. Por que, pastor, que ela é subjetiva? Porque ela é íntima, porque eu me agarro a essa esperança com todo o meu coração. Você vive isso espiritualmente, até porque já falamos que a oração precisa ser encharcada de espiritualidade. E dessa forma, a esperança bíblica prepara os nossos corações a ficarem calmos. Você pode ficar calmo nessa manhã, você pode ter esperança. Deixa Deus controlar o teu ser, já dizia aquele cântico antigo, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não é assim? Descansa no Senhor, fique calmo. E essa esperança bíblica que vai dizer para mim e para você, olha, o Deus que controla toda a vida é o Deus que também chama os seus santos, e aí Ele ordena e controla o primeiro dia da nossa vida e o último. Eu vou morrer um dia, mas a maneira como você enfrenta isso deve ser a pensar o seguinte: Jesus ressuscitou e a minha fé está nele. Ele é a minha esperança e ele completará a sua obra em mim. Ou seja, eu preciso conhecer.
E se você não conhece essa esperança, que é Cristo Jesus, esperança da glória, como que você vai enfrentar o seu último dia na face da terra? Eu vejo isso acontecer muitas vezes, meus amados irmãos, e eu tenho uma experiência da minha época lá no Rio de Janeiro, onde nós vivemos meses intensos em 2017. Eu fiz numa sequência de 40 dias, 7 funerais diferentes. Eu fui fazer lá o ofício fúnebre, levar uma palavra, e casos totalmente diferentes, né? Pessoas que foram levadas por doenças, pela violência, infelizmente, mas aquilo me marcou muito, porque em menos de 40 dias, 7 funerais diferentes. E o que eu vi acontecer diante daqueles funerais são momentos em que a pessoa fica, os familiares principalmente, todos que estão ali naquele cemitério, naquele velório, eles ficam face a face com a mortalidade. E de uma ou outra forma, as pessoas vão enfrentar a mortalidade ou a morte da seguinte maneira: com esperança ou com desespero. Você não precisa ficar desesperado. E normalmente esses ofícios fúnebres, os cristãos vão trazer o texto bíblico, vão trazer a palavra de Deus, de modo que esses textos são citados, como por exemplo, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3,19. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Eclesiastes 3:20. Outro texto usado em ofícios fúnebres, e as palavras de esperança entram em ação também quando declaramos. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Esses são os textos usados pelos cristãos muitas vezes nos ofícios fúnebres. E talvez você já tenha sido, num momento como esse, confrontado por alguém, se não pelo seu próprio coração, muitas vezes ali, sobre a certeza da vida após a morte. A vida após a morte. Como você, cristão, pode ler esse tipo de texto aqui no ofício fúnebre? Você tem essa certeza? Você tem essa esperança? E como se pode ter essa certeza? Como isso funciona? As pessoas perguntam para mim e para você. Afinal, para um mundo onde a esperança não é algo seguro, isso geralmente gera dúvida nas pessoas. Mas algo talvez que você possa enfrentar dessa maneira sobre a esperança, todos precisam saber que a esperança é Jesus Cristo, que fornece total segurança, que a esperança mundana não fornece. A esperança do reino de Deus, que se refere a uma realidade absolutamente garantida, mas que ainda não foi completamente experimentada, como eu falei no começo. Assim, a nossa base da nossa esperança está na ressurreição em Cristo. Podemos nos aproximar sem medo do dia do nosso falecimento. A cada dia nós vamos nos aproximando do dia da nossa morte, mas a nossa esperança está na ressurreição. Por isso Paulo orava para que essa esperança ela fosse vívida no coração dos efésios. E essa deve ser a nossa oração. A oração de cada familiar nosso, a oração dos nossos amigos, a oração nossa, principalmente, individual, ela deve ser essa: Senhor, enche o meu coração de esperança para o grande dia do Senhor. Do contrário, a ausência dessa esperança fará com que qualquer funeral seja mais um entre tantos outros funerais seculares ou do mundo. E principalmente no nosso mundo ocidental, funerais sem esperança, onde toda expectativa se encerra na morte. É como se a morte fosse a tampa final, e para o cristão ela não é a fase final. Por isso que nós temos vivido nesses dias aí, dias tão polarizados, porque as pessoas estão se agarrando a esperanças finitas. Nunca se viu tanta divisão na política, tanto quanto se divide hoje e vivemos nos dias atuais. Nunca se falou tanto nas diferenças entre gerações, como baby boomers, geração X, millennials, Y, Z, etc., o alfa, o alfabeto todo, e isso nunca vai acabar. E nunca se pensou tanto em todas as diversas causas, claro, todas mais do que justificadas, amados irmãos. E nunca se postou tantas coisas, tantos textões, que as pessoas estão se agarrando simplesmente a essas divisões, a essas coisas, como se a esperança ela fosse na finitude de cada dia, na finitude da problematização. E é por isso que mesmo diante
de dias tão polarizados, mesmo diante de uma pandemia que estarreceu a muitos, e estamos saindo dela, graças a Deus, nunca se desejou tanto, por exemplo, a saúde, nos seus mais diversos níveis de solução, de prevenção, como vacinas, remédios, vitaminas, suplementos, exercícios em casa, o desejo de voltar para a academia e colocar a escala da sua semana lá para você se exercitar. Por quê? Por que fazemos isso? Porque isso tudo está acontecendo. Por que há tanta departamentalização da vida? Estamos setorizando, muitas vezes, nos agarrando a esses setores da vida. Porque a humanidade, que deveria usar da sua compaixão, do seu amor pelo próximo, da sua mutualidade, ela está se tornando cada vez mais hedonista e egoísta. Por causa de quê? Por causa da morte. Porque o ser humano tem medo de morrer. E porque ele se agarra a essas coisas, muitas vezes ele se torna egoísta e não compartilha a sua vida com o seu próximo. Sim, cada uma dessas atitudes individualistas, elas vão tentando negar a realidade da morte. Por que isso acontece? Porque na morte por si só não há esperança. A morte tira a vida, porque ela promete e mostra o fim da linha de tudo nessa terra. Nenhuma realização ou acúmulo de prazeres e riquezas nessa terra vai poder garantir nada para você, porque a morte vai dar finitude a essas coisas. E como Paulo nos explica em Efésios 2:12, sem o evangelho da graça, nós ficamos sem esperança e sem Deus no mundo. Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Por natureza éramos considerados filhos da ira, como o restante da humanidade. Isso está lá em Efésios 2, de 1 a 3. E em meio ao caos da desesperança, de uma humanidade sem Deus, a palavra final é simples e esta: mas Deus se agarre, porque quando diz, mas eu sou o Deus de todo poder que conduz a sua vida, que maravilhosas palavras, duas simples palavras, mas Deus, e essas palavras cheias de esperança, sabe por quê? Efésios 2, de 4 a 5 vai nos dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Por isso, meu amado irmão, a sua esperança deve estar em Deus, porque a esperança do Evangelho é real e certa. E a pergunta para mim e para você nessa manhã, você tem essa esperança? Você ora para que essa esperança seja sólida no seu coração. Deixe com que a esperança que Deus providenciou em Jesus tome conta do seu coração e da sua mente, de tal forma que elas se tornem íntimas e pessoais. Ou seja, a vida e as riquezas em Cristo Jesus devem fazer parte do seu coração. E aí a gente percebe que Cristo precisa ser pessoal e real na vida de cada um de nós, quando oramos por essa esperança. E isso tem uma razão, porque a morte não é a finitude, nós vamos viver para sempre. Vale a pena ser direto nesse momento. E muitas vezes nós entendemos que por algum tipo de realidade que ainda não conhecemos, talvez se abra uma porta automática no céu para que pela sua bondade eu seja resgatado de alguma maneira, ou pelo meu esforço próprio. Será que Deus não vai salvar todo mundo? Como é que vai ser isso? E uma coisa tão cheia de incerteza que as pessoas pensam que é o céu. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo, ouvindo nessa manhã, ache que o céu é algo incerto, mas se for certo, talvez abra uma porta automática lá e Deus me salve. Seja o que Deus quiser, né? Mas não é assim. Então pergunte para você mesmo. Qual é a minha esperança quando eu considero de fato o dia da minha própria morte? Nós não falamos muito sobre morte nas nossas igrejas. O reverendo Arival, como eu citei no começo, ele até fez uma pregação muito interessante, a teologia da morte. Mas nessa nossa cultura ocidental, nós queremos nos afastar da morte. E a Bíblia é muito clara ao nos dizer que quando nós morrermos, todos nós um dia, seja crente ou não crente, salvo ou não salvo, todos nós estaremos face a face com o Criador. Na agenda de Deus, cada um de nós tem um dia marcado onde fecharemos os olhos nessa terra e abriremos diante dele. A pergunta, se todos nós temos um encontro com o nosso Criador, a pergunta é:
onde você estará quando você se encontrar com Ele. Por isso, a história da Bíblia, para mim e para você, é uma história de um Deus que procura as pessoas para que elas se encontrem com Ele, as pessoas que se escondem dele, porque foi assim que Adão e Eva fizeram. Quando eles pecaram e se afastaram de Deus, eles se esconderam. Mas Deus, ele vai até eles, e Deus está vindo para mim e para você nessa manhã, dizendo, não se esconda, encha o seu coração de esperança. E é por isso que Deus não diz para Adão e Eva, tudo bem, vocês erraram, agora podem seguir as suas vidas e façam como quiserem. Não, ele veio e chamou Adão, e chamou ele para fora e disse para ele, olha, porque vocês estão se escondendo, vocês não sabem que eu providenciei o perdão e tudo que vocês precisam é Jesus Cristo. Isso estava destinado já desde o proto-evangelho em Gênesis 3,15. Deus nos ama de tal maneira que Ele não quer que nos escondamos numa esperança finita desse mundo. E aí eu e você precisamos então saber qual é o plano. Se a esperança não for Jesus, meu irmão, qual é o plano para aquele dia que a data já está fixada na sua vida? Como não crer num amor tão sublime de um Deus que pode nos livrar da morte? O Senhor vai ao encontro das pessoas que estão perdidas. E Ele usa pessoas e maneiras para trazer essa mensagem da salvação para mim e para você. Ele pode usar o pastor no púlpito da igreja. Ele pode usar também uma pessoa no seu trabalho que fala com você sobre essa esperança. Ele pode usar até mesmo uma música ou uma bela paisagem. E ele pode também usar até mesmo um parente seu que está lhe convidando para conhecer a sua igreja. O seu sobrinho, o seu neto, alguém vai dizer, vamos à igreja comigo. Deus pode falar com você de muitas maneiras. E Deus está chamando para que você se agarre a essa esperança. Você precisa pedir nessa manhã que Deus abra os olhos do seu coração, porque você vai viver para sempre. Agora, a pergunta é, onde você vai viver para sempre? Jesus nos diz em João 14 que Ele foi nos preparar um lugar. No dia anterior à sua morte, quando Jesus conversava com os seus discípulos e ele estava os confrontando, Ele fez uma gloriosa promessa que diz o texto sagrado, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João 14, de 1 a 3. E é por isso que não existem palavras mais belas, que nos dão mais esperanças do que estas palavras que Jesus disse. Leia e releia João 14. Essa é a nossa esperança. Jesus vai voltar para nos buscar e Ele vai nos ressuscitar. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você e voltará. E eu lembro que essa esperança, meu amado irmão, é o tipo de esperança que Jesus está nos chamando para que nós creiamos que na sua morte, na cruz do Calvário e na sua ressurreição, Ele foi preparar um lugar para mim e para você. A esperança cristã é essa, baseada nessa alegria, nessa confiança. Sabemos que os nossos melhores dias estão por vir na eternidade e sabemos que a morte não é o fim do melhor tempo das nossas vidas, mas é o início. Antes, o que a morte era um ceifeiro, a morte agora é um jardineiro. Seremos sementes plantadas até o grande dia da ressurreição. Por isso é que eu quero finalizar com a frase do reverendo Richard Baxter, que diz, meu conhecimento dessa vida é pequeno, os olhos da fé estão turvos muitas vezes, mas é o suficiente que Cristo sabe tudo e eu estarei com Ele. E você, onde estará? Cristo preparou um lugar para mim e para você. E eu sei que isso pode ser muito difícil de se ver no dia a dia, com todas as coisas, o turbilhão da vida que nos envolve, muitas vezes nós não sentimos isso. Mas nós deveríamos encharcar a nossa oração de esperança, para que essa emoção encha o nosso coração. Jesus vive, Ele vai nos ressuscitar e Ele voltará. É por isso que eu e você devemos pedir a Deus que torne essa esperança uma realidade objetiva e concreta na sua palavra e íntima e pessoal de cada um de nós. Que Deus traga essa realidade aos nossos corações. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ore mesmo e peça a Deus que você tenha esse foco
nessa esperança, para que Jesus Cristo seja sempre a suprema esperança do seu lar, da sua família e de todos aqueles que você conhece. E ore comigo desde já, e eu quero orar com você. E é por isso que, a partir de agora, eu entro aqui no link da nossa IPPTV, onde a gente vai olhar e ver os pedidos de oração aqui. Eu já acompanho por aqui. Bom dia, diz a Maiara. Bom dia, temos aqui os pedidos entrando. Olha aí, estamos com os nossos pedidos de oração aqui, pedidos por saúde. Se você quiser, você já pode lançar aqui o seu pedido de oração no nosso chat. E assim, meu amado irmão, nós estamos encerrando essa mensagem, pedindo a Deus que encha o seu coração de esperança. Coloque aí a sua família em oração, coloque a sua igreja, se você não faz parte da nossa igreja aqui de Pinheiros, coloque o seu pastor, coloque esse momento de economia que o nosso país vive, coloque as autoridades debaixo da sua oração também. E aí estamos recebendo aqui muitos bom dia Sergipe ligado aqui, o Rogério, a Brenda Fels, que também falou, bom dia, pastor. Estamos juntos aqui, são muitos pedidos de oração, meu amado irmão, e você pode colocar todos aqui. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, e Ele sabe o que você precisa a cada dia. Agora, colocando a sua vida em oração e dependência total diante do Senhor, os joelhos do seu coração dobrados diante do Senhor, focando na espiritualidade, dependência, foque também, como aprendemos nessa manhã, na viva esperança de Cristo Jesus, que Ele vai nos dar uma vida eterna. Por isso, feche os seus olhos aí comigo, vamos todos orar nessa manhã e que Deus assim nos abençoe. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã. O Senhor é um Deus grande e poderoso, que contempla o coração de cada um dos meus irmãos aqui, de todos os pedidos que foram colocados diante do Senhor. Família, saúde, nós oramos pelo nosso país nessa manhã, nós oramos pela obra missionária da nossa igreja, nós oramos pelas autoridades do nosso país, os governantes, cuida do nosso presidente, Senhor, cuida de cada um dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, dos senadores, todos, Senhor, para que haja uma transformação viva no nosso país, Senhor, para que a Tua palavra traga essa esperança da realidade de um reino eterno, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vence toda a pandemia, que controla tudo, que está no seu poderoso trono, que é Deus de vivos e Deus de mortos, e que todos comparecerão diante dele um dia, naquele grande dia do Senhor. Por isso, enche o nosso coração dessa esperança, enche a nossa oração, Senhor, de espiritualidade, para que focados no teu amor, focados no teu reino, buscando o teu reino e a tua justiça, as demais coisas, Senhor, tudo que está sendo pedido aqui, será controlado pelo teu amor, pelo teu poderoso trabalho em cuidar de cada um de nós, pelas tuas asas que nos abriga, Senhor, pela tua poderosa mão que nos abençoa e nos conduz. Por isso, nessa manhã, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Cuida de cada irmãozinho, cada irmãzinha que está aqui nos acompanhando, aqueles que têm sido generosos e contribuído para a tua obra missionária. Cuida de cada um deles. É assim que nós oramos, agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, e assim nós terminamos mais um Vida Devocional e continuaremos ainda nessa nossa série de mensagens aqui sobre eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. E viremos aí com a parte 5 no próximo episódio. Que Deus nos abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.